Hoje nós vamos falar sobre qualidade de história, né? Na verdade, é responder a pergunta, então a minha história ou a sua história é boa? Isso não veio de uma pergunta, veio de um post, né, de uma postagem que a gente viu na rede social, em que o autor falava que ele tinha enviado o original dele para algumas editoras e as editoras tinham aceitado, né? E ele ficou muito feliz porque isso mostrava que a história dele estava com qualidade, mas que ele não ia lançar porque ele não tinha dinheiro para isso, né? E aí eu logo pensei, falei, peraí, né? Mas se ele está lançando para uma editora, se ele for lançar para uma editora tradicional, não tem custo, né? Lembrando, a gente tem a editora por demanda, que também o custo dela é baixo, né? Você vende cada livro individualmente, mas você tem alguns custos que você precisa se preocupar. Você tem a editora que lança em parceria, né? Então ela lança, você compra parte da edição e parte fica com ela que vai levar para as livrarias. Então você tem um grande custo, você tem que arcar com parte da publicação, e a tradicional que você não paga nada. Então achei estranho, porque se ele falou que vai arcar com custo, ele não foi pela tradicional. E não foi por demanda, porque por demanda ela é independente, porque a editora por demanda ela só resolve para você, né? Então ele devia estar fazendo pela editora que faz parceria, né? Então te cobra. Agora, o problema é que a editora que te cobra, ela não quer saber da qualidade do seu livro, né? Você está pagando, se o livro vender, que ótimo, se não vender, eles não estão nem aí, porque você que pagou, já tá. O custo deles já era, entendeu? Já foi coberto, e um pouco do lucro também. Então, para eles, se vende, deixa de vender, o que vender tá lucro, se não vender nada, depois eles pegam, você compra o que restou, que você não quiser, eles mandam para virar picadinho e tudo bem, entendeu? Inclusive, essa colocação me lembrou uma história da época do Orkut, que foi, um autor comentou, né, que o livro dele está sendo traduzido, né, e para lançar nos Estados Unidos. Depois eu descobri que estava mentindo, né, que ele estava traduzindo, o livro terminou não saindo em lugar nenhum, né, mas eu terminei comprando o livro, e o livro era para uma dessas editoras de parceria, que o autor paga lá 13, 14, 15 mil reais. Realmente, quando você pensa nesse valor, o autor que colocou a postagem original, realmente é uma coisa, é um dinheiro que nem todo mundo tem, né, livre para fazer, para lançar um livro que não vai saber qual vai ser o retorno, quando vai ter o retorno, né? E por que isso me lembrou? Porque o livro é um livro que eu considero, sem dúvida alguma, o pior livro que eu li na minha vida, e eu li o livro até o final, de propósito, né? Eu estava até comentando um dia desse na rede social sobre parar de ler, parar o livro pela metade quando não me interessa, mas não vou ler até o final para ver o nível ou falta de que tinha, né? Então, assim, o livro começa com o protagonista ali, né, se teleportando ali poucos quilômetros, né, por vez, que nem o Noturno dos X-Men, né? Eu falei, não, que nem o Noturno dos X-Men. E tudo bem, vai, termina o capítulo, né, e começa a história dele, né, de criança ali, de mais jovem, né, origem dele, né, seria num Singapura com a mãe, né? Ele não fala que é um Singapura, não, você não tem ideia que é no Brasil, mas dá a entender. Então eu já estou usando para vocês terem ideia, né? Aí, de repente, do nada assim, aparece um sujeito, se diz o diretor de uma escola. Não, ele não estava de cadeira de roda e não era careca, então não é o X-Men do Professor Xavier. Não é o professor Xavier dos X-Men.
escola para jovens superdotados, né? Não eram mutantes, eram superdotados. E tudo bem, né? Ele não explica, o livro não explica como é que ele chegou no moleque, como é que ele achou, né? E o moleque vai, né? Tudo bem, vai deixar a mãe lá sozinha, né? Tá, não tem problema, né? E lá vai o moleque, né? Também eles não dizem para onde, não, a gente deixa entender que é os Estados Unidos, né? Mas porque a gente é meio colonizado, mas também não fala que é nos Estados Unidos. E lá encontra os seus amigos na escola e eles começam lá a desenvolver os poderes, né? Voa, tem telepatia, solta fogo pela mão, né? Raio pelo olho, essas coisas que eles não são mutantes, mas eles têm, né? Aí, de repente, do mesmo nada que apareceu o diretor, né? Aparece uma menina, né? Ah, eu sou telepata e a sua mãe está com problema. Você fala, mano, ela não sabe, ela não explicou como ela sabe, ela nem sabe que o moleque existe, né? A gente nem sabe que ela existe na história, de repente ela surge e solta uma dessa, lógico, o cara vai lá, fala com a assistente do diretor, lá vai ele, assistente do diretor, com um aviãozinho da escola, você fala, exatamente, já tinha imaginado aquela cena do desenho dos X-Men, né? Saindo assim a piscina, o jatinho saindo da piscina, eu falei, mano, é muito, você fala, meu Deus, né? E lá vai ele de volta, né? E chegou aqui, né? Chegando lá na casa da mãe dele, né? Ah, ela não tá. E ele não tem chave. Fala, mano, como ele não tem chave se ele mora ali, né? Mas não importa. Né? Porque ele não ter a chave vale para a próxima cena, né? Quando ele vira e fala assim, vamos falar com a velha dos 71, juro por Deus, cara. Aquela coisa da... Eu li lá, né? Peraí, não li isso aqui. Aí eu, né, aquela coisa, você põe o livro aqui, né, esfrega o olho, vai ler de novo, né? Não, eu li, né? Aí alguém tá passando, lê aqui. Fez referência pro Chaves, né? Fez. Meu Deus. Tá bom. Referência pro Chaves. Tá bom, né? E beleza, resolve lá o problema, não era nada. Não entendi porquê, né? A menina telepata, teve a telepatia. E se não era nada, mas de qualquer maneira ele volta. E aí dá alguma briga, né? Que parece aquele filme dos Vingadores, não é nem dos Vingadores, é do Capitão América, né? Que tem aquela piadinha, né? Quando dois heróis se encontram e não tem vilão, eles tem que brigar um com o outro, né? Então lá vai, rola uma crise, metade da escola vai para um lado, outra metade vai para o outro e vão começar a guerra. E tipo, aí sumiu o diretor, não tem professor, não tem diretor, não tem ninguém, né? Bom, os alunos começam a brigar e tá beleza, né? Você fala, meu Deus, né? Que eu tô lendo isso, mas vou chegar no final. Esse é um teste da minha paciência, né? E tá lá rolando, né, a crise, aí de repente ali faltando uns 2, 3, 4 capítulos pro final, começa a apresentar personagem. Aí pega num capítulo assim, apresenta uns 15, 20 mocinhos, né? Os caras que estão do lado do protagonista. Mas assim, tipo lista mesmo, sabe? Apareceu tal, ele tem o poder tal, ele é de tal país, aí tem a mina tal, ela é de tal país, ela tem o poder tal, e vai lá, né? Pau. Falei, caramba, né? Pô, vai rolar um massacre, porque tá aparecendo personagem pra caramba. Aí o capítulo 5 era só os vilões, né? Mesma coisa, uns 20, 30 vilões, né? Eu falei, vixe Maria. Não acaba assim. Aí aquela coisa assim, né? O livro começa do meio e para. Alguém deve ter chegado para ele, ou ele deve ter lido em algum lugar, né? Não, o livro tem que começar com pontos de tensão. Então pega um capítulo do meio e joga no começo. Eu falei, não é assim. Não é assim, né? Eu imaginei que ele fosse fazer como? Eu imaginei que ele fosse fazer assim. É um capítulo de ação, um capítulo de explicação, um capítulo de ação, um capítulo de explicação. De modo que quando você chegasse no final do livro, o penúltimo capítulo ia ser o capítulo anterior ao segundo,
de explicação, e o de um capítulo ia ser o último capítulo, né? Quer dizer, não, né? Simplesmente ele jogou um capítulo do meio, assim, do nada, no começo, né? E o final termina assim, apresenta 200 caras, o final termina de uma maneira totalmente, você fala, meu, confirmando o lixo que é, né? E foi publicado. E foi publicado por quê? Porque ele pagou, né, para a editora, e a editora olhou e falou, mano, tá beleza, né? Tá pagando, então vou lançar. Lançou, o livro é uma porcaria, então cuidado. Você vai lançar independente. Eu até acho interessante, porque normalmente a pessoa que vai lançar independente tem essa noção, né, que precisa de ter leitor beta, precisa ter leitor crítico, precisa contratar revisor. Eu sei, tudo são custos, mas na verdade são investimentos que você faz na sua obra, né? E normalmente a pessoa que vai nessas editoras por demanda, né, que pagam para publicam o que eu chamo de por parceria, né? Eles acham que o editor tá lendo e aceitou o livro. Na verdade o editor não quer nem saber. O editor nem deve ter olhado. Vai, publica, ele tá pagando, então tá beleza. Então cuidado, é a sua obra. Quer dizer, você tem que ter certeza que ela tá melhor possível, né? Especialmente se você está pensando em criar uma carreira. Então, cuidado, pense nisso, né? Verifique se realmente a editora é tradicional, o editor leu o livro, gostou da história, e se isso não for acontecer, eu não estou dizendo não faça, entendeu? Não lance em parceria, não lance independente. Eu mesmo lancei independente, já lancei por editora tradicional. Todos os meios de publicação são perfeitos, só que você precisa saber trabalhar com cada um deles. E quando você for fazer independente ou por demanda, né, por parceria, você tem que cuidar da sua obra, porque a editora não vai fazer. Bom, essa é a dica, né? Espero que vocês tenham gostado da história. Eu sempre que lembro, eu sempre rio desse livro, né? E até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado dessa pergunta.